Segura essa informação porque ela muda completamente o clima no Flamengo agora no início da temporada. O goleiro mais decisivo do elenco, um dos líderes silenciosos do vestiário e dono de recordes históricos, segue com a renovação travada. E o que era para ser apenas um detalhe burocrático começa a virar incômodo interno, gerar ruídos nos bastidores e acender um alerta que a torcida precisa entender com muita atenção. Antes de continuar, já deixa o seu like agora e se inscreve no canal, porque aqui você fica por dentro de tudo o que realmente acontece nos bastidores do Flamengo, sem filtro, sem maquiagem e com informação de verdade. A renovação de Agustin Rossi entrou oficialmente em modo de espera. Apesar de conversas avançadas, alinhamento entre as partes e um cenário que parecia totalmente encaminhado, a diretoria do Flamengo decidiu segurar a assinatura do novo contrato. E essa decisão, embora tratada com naturalidade nos discursos oficiais, já começa a gerar desconforto nos bastidores. O ponto central da questão é simples, mas delicado. Rossi quer ficar, o staff do goleiro quer resolver, o Flamengo também quer renovar. Então por que a caneta ainda não foi colocada no papel? É aí que o cenário fica mais complexo e revela uma estratégia que nem todos dentro do clube estão confortáveis em aceitar. A diretoria rubro-negra argumenta que o foco absoluto neste momento está no mercado da bola. Entradas, saídas, negociações em andamento, ajustes no elenco e decisões consideradas prioritárias estão ocupando toda a atenção do departamento de futebol. Renovações que já estariam bem encaminhadas, como a do camisa 1, ficaram em segundo plano. No papel, é uma escolha estratégica. Na prática, o efeito colateral já começou a aparecer. Do lado de Rossi, o sentimento é de incômodo crescente. Pessoas próximas ao goleiro afirmam que o entendimento era de que estava tudo certo, restando apenas formalidades. A demora, portanto, não estava no roteiro. E quando esse tipo de atraso acontece com um jogador valorizado, titular absoluto e com mercado externo, a leitura interna muda completamente. E sim, existem sondagens da Europa. Clubes monitoram a situação, observam o silêncio do Flamengo e acompanham cada movimento com atenção. Rossi, até aqui, deixou claro que sua prioridade é permanecer no clube. Ele está adaptado ao Rio de Janeiro, identificado com a torcida e confortável no ambiente rubro-negro. Mas no futebol, tempo é um fator decisivo e indefinição, quase sempre, vira problema. O que mais chama a atenção nos bastidores é que não se trata de uma renovação qualquer. Rossi hoje é tratado como peça-chave no projeto esportivo do Flamengo. Um goleiro que transmite segurança, que decide jogos grandes e que já construiu uma relação forte com o torcedor. Mesmo assim, a negociação ficou em compasso de espera, algo que nem todos dentro do clube conseguem entender ou justificar com tranquilidade. A diretoria reforça internamente que não existe risco de ruptura. O discurso é de serenidade, com a promessa de retomar a negociação assim que o cenário do mercado estiver mais claro. Porém, enquanto a assinatura não acontece, o barulho externo cresce, as especulações aumentam e o desconforto se instala de forma silenciosa. E esse silêncio, muitas vezes, fala mais alto do que qualquer coletiva. Desde que chegou ao Flamengo em 2023, vindo do Boca Juniors, Rossi não apenas assumiu a titularidade como construiu números impressionantes. São 141 jogos pelo clube, 70 partidas sem sofrer gols e um recorde histórico que já faz parte da memória rubro-negra. 964 minutos sem ser vazado, um feito que não acontece por acaso e que reforça o peso do goleiro dentro do projeto esportivo. A ideia do Flamengo é oferecer um novo contrato com valorização salarial e vínculo estendido para além de 2027, dentro de um plano de longo prazo. Rossi é visto como um dos pilares da equipe, especialmente após atuações decisivas em campanhas recentes, incluindo jogos de mata-mata continental. Mas enquanto a proposta não é assinada, o cenário segue indefinido. E é exatamente aqui que mora o ponto mais sensível dessa história, que a gente vai aprofundar no próximo trecho. Até que ponto segurar essa assinatura é realmente uma estratégia segura? E quais são os riscos silenciosos que o Flamengo corre ao deixar essa renovação em espera? O problema é que, no futebol, algumas decisões que parecem simples acabam ganhando um peso enorme quando o tempo começa a passar. E é exatamente isso que está acontecendo agora.
A demora na renovação não é apenas uma questão contratual, ela mexe com hierarquia, planejamento, ambiente interno e, principalmente, com a leitura que o mercado faz do Flamengo. Internamente, existe um entendimento claro de que o goleiro é peça estrutural do elenco. Não se trata apenas de desempenho técnico. Rossi virou referência no vestiário, voz respeitada entre os jogadores e símbolo de estabilidade em um setor que, historicamente, já foi motivo de dor de cabeça no clube. Quando uma renovação desse tamanho entra em espera, a mensagem que fica não é neutra. Mesmo que o discurso oficial seja de tranquilidade, nos bastidores a avaliação é outra. Pessoas ligadas ao futebol do clube reconhecem que a situação poderia estar resolvida há semanas. O alinhamento financeiro aconteceu, o projeto esportivo foi apresentado e houve sinal verde do jogador. O que falta é a formalização. E quanto mais esse passo é adiado, mais difícil fica sustentar o clima de normalidade. Há também um fator pouco comentado, mas extremamente relevante. Planejamento esportivo não se constrói apenas com contratações, ele passa pela manutenção das principais peças. Quando um jogador-chave entra em temporada sem contrato renovado, isso cria um ruído que se espalha, não só para o atleta, mas para o elenco inteiro. Companheiros percebem, comentam, questionam. O vestiário sente. No caso específico de Rossi, o incômodo é silencioso, mas existe. O staff entende que a prioridade foi demonstrada de forma clara, inclusive com a decisão de não avançar em conversas externas. Sondagens chegaram, propostas potenciais foram apresentadas, mas a escolha foi permanecer. Essa escolha, no entanto, vinha acompanhada da expectativa de resolução rápida, algo que não aconteceu. O mercado europeu funciona de forma muito objetiva. Clubes observam não apenas números em campo, mas também sinais fora dele. Um jogador titular, valorizado, com desempenho alto e situação contratual indefinida, entra automaticamente no radar. E quando a diretoria de um clube segura uma renovação já alinhada, a leitura externa é simples. Existe margem para negociação. É exatamente esse ponto que começa a preocupar parte do departamento de futebol. Não porque o goleiro queira sair, mas porque o Flamengo perde controle do timing. A partir do momento em que outros clubes sentem espaço, a pressão muda de lado. O clube deixa de conduzir o processo com tranquilidade e passa a responder a estímulos externos. Outro aspecto importante é o calendário. O Flamengo entra em uma temporada pesada, com múltiplas competições e alto nível de exigência. Ter um goleiro seguro, confiante e com futuro definido é uma vantagem competitiva. Qualquer instabilidade fora de campo, mesmo que não afete diretamente o rendimento imediato, consome energia, gera desgaste e tira foco. E quando falamos de competições grandes, como a Copa Libertadores, cada detalhe pesa. Jogos grandes são decididos em momentos específicos, muitas vezes por um único lance. Ter um goleiro plenamente conectado com o projeto, sem pendências contratuais, é parte fundamental desse cenário. Nos bastidores, há quem defenda que o Flamengo está esticando a corda além do necessário. A justificativa de foco total no mercado da bola faz sentido até certo ponto, mas não elimina o fato de que uma renovação desse porte poderia caminhar em paralelo. Não são processos excludentes, pelo contrário, são complementares. O receio de algumas pessoas próximas ao futebol é que a situação, se não resolvida rapidamente, comece a gerar uma percepção de desvalorização, não financeira, mas simbólica. O jogador sente quando é prioridade real e quando vira item de espera. E no futebol de alto nível, percepção muitas vezes pesa tanto quanto dinheiro. Ainda assim, a diretoria mantém a postura de controle. A avaliação interna é de que o cenário está sob domínio, que o goleiro confia no projeto e que a assinatura acontecerá no momento considerado ideal pelo clube. A pergunta que começa a surgir é: ideal para quem? Enquanto isso, o ambiente segue em uma espécie de equilíbrio instável. Nada explodiu, nada saiu do eixo, mas o desconforto existe. Ele não aparece em entrevistas, não vira manchete explícita, mas circula nos corredores, nas conversas reservadas e nas análises internas. E é exatamente esse tipo de situação que, quando mal administrada, costuma gerar consequências inesperadas. O Flamengo já viveu isso outras vezes, com jogadores importantes em momentos decisivos de temporada. Às vezes, a solução vem rápido. Outras vezes, o custo aparece mais adiante.
Quando a gente analisa o cenário de forma fria, sem paixão, fica claro que a renovação de Agustín Rossi deixou de ser apenas um tema contratual e passou a ser uma decisão estratégica que impacta diretamente o futuro esportivo do Flamengo. Não existe crise instalada, isso é fato, mas também não existe conforto total, e esse detalhe faz toda a diferença em um clube que trabalha sob pressão permanente. Se a situação se estender por muito mais tempo, o Flamengo começa a correr riscos silenciosos. O primeiro deles é perder o controle da narrativa. Hoje, o discurso é de tranquilidade e alinhamento. Amanhã, se surgirem propostas mais concretas do exterior, o clube passa a lidar com um cenário reativo, não mais propositivo. E quando isso acontece, o poder de barganha diminui. Outro risco é esportivo. Rossi é um goleiro de jogos grandes, daqueles que crescem em decisões e passam segurança ao time inteiro. Em competições longas e desgastantes, a confiança do elenco no seu último homem é um diferencial gigantesco. Qualquer ruído fora de campo, mesmo que não vire problema imediato, pode impactar rendimento em momentos decisivos. Futebol de alto nível não admite margem para distração. Existe ainda o aspecto institucional. O Flamengo construiu nos últimos anos a imagem de um clube organizado, previsível e forte nas negociações. Resolver rapidamente a situação de um jogador-chave reforça essa imagem. Adiar, mesmo com justificativas internas, abre espaço para questionamentos externos e alimenta uma sensação de instabilidade que o clube trabalha justamente para evitar. Do lado do jogador, o sentimento é simples. Prioridade demonstrada precisa virar ação. Rossi não pediu para sair, não forçou situação, não criou desgaste público. Pelo contrário, manteve postura profissional, foco total no clube e sinal claro de permanência. Esse tipo de comportamento, no futebol moderno, costuma ser valorizado. E quando não é, o mercado observa. A diretoria, por sua vez, acredita que o tempo está a seu favor. A leitura é de que o goleiro confia no projeto, entende o momento do clube e aceitará aguardar mais um pouco. Essa confiança existe, mas não é infinita. Nenhuma relação no futebol é. O que sustenta vínculos duradouros é a sensação de compromisso mútuo, materializada em atitudes concretas. O plano do Flamengo é claro: contrato longo, valorização salarial e Rossi como pilar do projeto esportivo para os próximos anos. Tudo isso já foi discutido, falta apenas transformar intenção em assinatura. E é justamente esse último passo que separa um cenário sob controle de um cenário potencialmente problemático. A tendência é que a situação seja resolvida, as peças indicam isso. Mas o recado que fica é direto: quanto antes, melhor. Para o clube, para o jogador e para o ambiente interno. O Flamengo tem em mãos um dos goleiros mais confiáveis do continente, no auge, identificado com a torcida e disposto a ficar. Em um futebol cada vez mais instável, esse é um ativo valioso demais para permanecer em espera. Agora é questão de timing, e no futebol, timing costuma decidir muito mais do que a gente imagina.